Oi, oi, caros amigos PSIS, tudo bom? Professora Gabi Becali aqui, sua professora no Psicologia Nova. E nós vamos, neste vídeo, comentar algumas questões da banca Instituto OACP. Mais especificamente, pessoal, da prova da Prefeitura de Betim, Minas Gerais, de 2019. Bom, antes da gente efetivamente entrar lá nas nossas questões, gostaria de falar algumas coisas sobre a nossa banca, sobre o Instituto OACP. Bom, pessoal, essa banca já fez diversas provas aí para psicologia. Fez, inclusive, provas grandes, né? Por exemplo, o TRT Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Espírito Santo, foram provas de proporção maior. E o Instituto OCP também já foi responsável por diversas provas de prefeituras aí que tinham o cargo de psicólogo. Pessoal, as provas que o Instituto OCP aplica para prefeituras menores e essas provas maiores, como foi o TRT no Rio de Janeiro, a Polícia Civil no Espírito Santo, vocês vão observar que há uma diferença nas questões. Gente, as questões de provas menores, provas de prefeitura, comumente são questões menores, que têm um enunciado curtinho, as alternativas também são curtas e mais simples, né? Tem essa diferenciação. Se você pega a prova que eles fizeram para o TRT Rio ou para a Polícia Civil do Espírito Santo, inclusive da Polícia Civil tem duas provas, né? Que teve a prova para perito e que tinha um dos cargos era psicólogo, e tem a prova de psicólogo específica. São questões maiores, um pouco mais elaboradas. Tem essa diferenciação, pessoal, inclusive dentro de uma mesma banca, tá? Bom, de qualquer forma, aqui pela correção da nossa prova de Prefeitura de Betim, a gente já vai conseguir perceber aqui, fazer umas considerações em relação à banca, em relação ao Instituto AOCP. Vamos lá? Vamos direto para as nossas questões? Começando então, vamos lá. A gente começa pela questão de número 21, né? Que é onde lá começa na nossa prova as questões específicas de psicologia, tudo bem? Sobre a economia solidária, é correto afirmar que... Pessoal, outra coisa, antes da gente começar a resolução que é importante eu falar. Essa prova da Prefeitura de Betim tinha nos seus conteúdos programáticos questões muito relacionadas à assistência social, e também tinha psicologia social muito forte dentro dos conteúdos programáticos lá do edital, tá? Isso não é tão comum dentro dos mais diversos concursos PSIS, tudo bem? Mas ocorre também, a Prefeitura de Betim acabou tendo um foco maior para isso, ok? Vamos lá? Sobre a economia solidária, então, letra A. Visa predominantemente ao lucro e à competição tecnológica, mas sem desconsiderar o respeito à natureza. Pessoal, a economia solidária não vai visar, não tem essa predominância em relação ao lucro, nem nessa lógica de competição. Professora, nunca ouvi falar sobre economia solidária. Só pelo nome, pessoal, a gente tem que saber fazer questão também, saber ler enunciado e saber ler alternativa. O nome chama economia solidária, ou seja, uma economia que tem uma lógica mais solidária. Se a lógica, né, se esse adjetivo é solidário, vocês acham que vai buscar, enfatizar ali uma competição? Acho que não, né, pessoal? Parece que não, mas aí vamos ler as demais alternativas para a gente ver se a ideia da economia solidária é essa mesma. Olha só. B de bola. É formada por empreendimentos públicos, familiares ou coletivos, nos quais há um estímulo à competição interindividual, visando ao benefício de todos. Pessoal, não estimula-se a competição, pelo contrário, o que se estimula, na verdade, é uma lógica de colaboração. Mas vocês estão vendo que tanto a letra A quanto a letra B trazem aí essa ideia de estímulo de competição, que não é a ideia da economia solidária, né? E como tanto a quanto a B trazem essa questão da competição, a gente já podia ficar aí, mesmo que a gente nunca tivesse ouvido falar sobre economia solidária, a gente já ficaria aí na tendência de não marcar nenhuma das duas, né? Bora lá. Letra C. Tende a defender o meio ambiente e o bem-estar dos consumidores, ok. Propondo a abolição dos mercados. Pessoal, não há essa radicalidade na economia solidária de chegar a abolir todos os mercados. Cuidado também nas resoluções de questões de forma geral com essas expressões mais genéricas, né? Abolir, acabar com tudo, acabar de uma vez por todas. Cuidado com essas expressões genéricas. Quando elas aparecerem nas provas de vocês, fiquem atentos a elas ali, fiquem espertos com essas expressões. É muito comum que elas te induzam ao erro, tá? Que elas estejam erradas. Professora, elas sempre vão estar erradas? Não, né? Até se sempre está errado. Nem sempre elas vão estar erradas. Mas em boa parte dos casos, sim, tá? Então, cuidado, fiquem atentos a elas. É
formada por empreendimentos familiares e individuais associados, ok. Moldados pelo livre funcionamento dos mercados e pela valorização do Estado mínimo, né? De um Estado, então, que não intervenha, pessoal, não. Tá? Esse finalzinho dessa assertiva da letra D também está errado. Letra E. Incentiva a criação de pequenas firmas associadas ou de cooperativas de trabalhadores, priorizando os valores da cooperação e ajuda mútua, mesmo quando há concorrência entre os empreendimentos. Muito bem, letra E é sim o nosso gabarito, tá? E aí eu trouxe aí azul de vocês, para vocês, toda vez que eu trouxer um textinho em azul, vai ser para complementar a nossa questão, para a gente entender melhor o assunto e se situar ali melhor em relação ao assunto e as notas assertivas, tudo bem? Então acompanhem comigo o que eu trouxe de azul aí de adicional para vocês. Economia solidária. Modo de produção que se caracteriza pela igualdade de direitos, sendo os meios de produção de posse coletiva, ou seja, a posse dos meios de produção, pessoal, ela é coletiva. Outra característica é a autogestão, outra característica importante. Ou seja, os empreendimentos de economia solidária são geridos pelos próprios trabalhadores coletivamente. Enquanto na economia convencional existe a separação entre os donos do negócio e os empregados, na economia solidária, os próprios trabalhadores também são donos. Por exemplo, associações e grupos de produtores, cooperativas de agricultura familiar, cooperativa de coleta e reciclagem, entre outros. Bom, essas definições bem de acordo com o que coloca aí o nosso gabarito, que é a letra E. Seguindo para a próxima questão de número 22. Em relação ao Código de Ética Profissional do Psicólogo, assinale a alternativa correta. Tudo bem, vamos lá. Questão Código de Ética cai na maioria dos concursos precisa aí, tá em todos. Então vamos lá, vamos ficar atento à questão para não errar. Pessoal, o Código de Ética tem que tatuar na pele, tem que saber certinho a questão para não errar Código de Ética, tudo bem? Estudar de forma minuciosa o nosso código. Letra A. É permitido ao psicólogo induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas ou de orientação sexual quando julgar benéfico para a pessoa atendida. Pessoal, induzir a essas convicções, e essa palavra aqui já é bem estranha, né? Não é uma coisa permitida. Pelo contrário, pessoal, isso é vedado ao psicólogo. Então, cuidado, muito comum nas questões também que se troquem essas palavras. Então, eu troco vedado por permitido. Eu troco a banca, né? Eu não. Troca prescindível por imprescindível. Troca sempre por geralmente ou vice-versa. As bancas fazem muito isso, cuidado. Foi o caso aqui da letra A, né? Em que trocou-se o é vedado por o é permitido. E aí a questão ficou inversa, é exatamente ao contrário ali do que a questão diz, né? Do que a alternativa diz, na verdade. Vamos ver o que fala o Código de Ética? Olha aí. É vedado ao psicólogo induzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais, tudo bem? Então, de forma geral, isso é vedado ao psicólogo. Letra B. Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo deve levar em conta a justa retribuição aos serviços prestados e a tabela de valores do CFP, do nosso Conselho Federal, sem considerar as condições do usuário. Pessoal, não é sem considerar as condições do usuário, pelo contrário, o psicólogo precisa sim considerar as condições do usuário. Confere comigo o que está de azul e o que diz o nosso código. Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o PSI levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. Letra B, então, está errada. Letra C. O psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que haja prévia comunicação da paralisação aos usuários ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma. Pessoal, corretíssimo. É exatamente o que está colocado no nosso Código de Ética. O psicólogo precisa ter esse cuidado nas situações de greves ou paralisações. Mas continuando, vamos ver o que tem de errado nas demais alternativas. Letra D. No atendimento a crianças e adolescentes, deve ser comunicado ao responsável tudo o que foi falado durante os atendimentos. Olha aí, pessoal. Tá vendo como aparecem essas palavras generalistas aí? Tudo o que foi falado. Não. O psicólogo não vai comunicar tudo, não, aos responsáveis. O que ele vai comunicar? Vamos ver? Tá aí de azul. No atendimento à criança, adolescente ou interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial.
para se promoverem medidas em seu benefício. Então, o psicólogo não comunica tudo, só o que for realmente estritamente essencial para que sejam aí tomadas medidas em benefício dessa criança, desse adolescente. Tudo bem? Letra D errada. Letra E, para finalizar, nos documentos que embasam as atividades em equipe multi, o psicólogo registrará o máximo de informações compartilhadas pela pessoa atendida, visando ao seu maior benefício. Pessoal, não, né? Todo psicólogo sabe que a gente é pautado aí pela questão do sigilo. Então, o que o psicólogo compartilha com a equipe multi dele? Vamos ver o que o código diz? Nos documentos que embasam as atividades em equipe multi, o psi registra apenas as informações necessárias. Nosso código adora essa expressão aqui, gente, apenas o que for necessário para o cumprimento dos objetivos do trabalho. Passando então, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 23. Preconceito é uma atitude com Você tá lá, ok? Vamos lá,